E aí, tudo bem? De novo, eu vou voltar para o assunto da educação, mas com uma outra abordagem. Mas antes, você que está vendo pela primeira vez, que tal você se inscrever aqui? Porque eu sou muito motivado pelo número de pessoas inscritas e também pelo ó. Vale a pena. Eu vou. Vale a pena essa discussão toda. Eu vou hoje discutir o termo educação, mas no sentido etimológico da palavra, no sentido semântico. Educação na língua portuguesa tem três sentidos, que, por exemplo, no inglês, no alemão, teria três palavras para definir. Vamos pegar o inglês, que é mais acessível para todos. No inglês você tem uma coisa que é education, que significa a educação formal, a formação intelectual das pessoas. A educação que você recebe da sua casa, dos seus pais, da sua família, seria upbringing. É um outro sentido. É você ser criado por pela sua família, pelos seus pais. E o outro, que eu vou dizer que seria politeness, good manners, as boas maneiras, aquela educação que respeita os costumes de uma sociedade, a civilidade, a polidez, a delicadeza, a cortesia. Você ser cortês, você ter a noção de civilidade nas suas relações. E aí, vou fazer um desabafo. Em São Paulo, 2017, eu recuso clientes porque eles não têm delicadeza, cortesia, porque são grosseiros, mal educados. Isso é extremamente comum aqui nesta cidade. Uma atitude, por exemplo, eu atendo brasileiros e estrangeiros. Eu não encontro essa dificuldade com estrangeiros, na maioria dos casos. Mas eu encontro muito, semanalmente pelo menos, me aparece um caso de uma pessoa que não tem bons modos, que não entende que a relação comercial ela tem dois lados, o meu e o dela. Ela não pode impor como ela quer. E eu tenho o direito de aceitar ou não. Ela está me pagando para prestar um serviço, nada além disso. Nós temos um contrato e ela vai depois, se ela decidir romper esse contrato, ela vai ter que pagar a multa por isso. É uma coisa tão simples na nossa sociedade, mas muitas pessoas não entendem. Elas veem somente o lado delas. Eu não tenho conflito nessa hora, porque, como eu disse, é feito um contrato. Mas na sociedade, você encontra no seu cotidiano pessoas que são assim nas relações sociais, na rua, e que não tiveram isso de berço e também não tiveram isso na escola. E de vez em quando uma pessoa como eu tem que aparecer na vida dessa pessoa para ser grosso com ela, para ela aprender que ela está sendo grossa e ela está ultrapassando o limite dela. Então, nas relações sociais, nós temos uma conduta moral, nós temos, não vou nem falar ética nesse caso, mas nós temos uma conduta moral que exige que nós sejamos corteses uns com os outros, que respeitemos o espaço do outro. Eu não vou me delongar nesse caso, porque gente mal educada não falta, mas é simplesmente para discutir que essa educação, a princípio, não seria dada na escola. E a outra educação, que é a criação, que eu falei a palavra berço, que seria upbringing em inglês, é o sentido de uma família dar para a pessoa que ela cria. E família eu estou dizendo pai, mãe, vovó, pai solteiro, mãe solteira, pai adotivo, pais gays, pais heterossexuais, quem educa, quem cria. Dar a uma criança princípios, valores, para que essa pessoa seja uma pessoa ética. Quantas vezes eu já ouvi mãe, pai ensinando o filho a levar vantagem na vida? Quantas vezes eu ouvi mãe machista ensinando ao filho que ele tem privilégios e restringindo a vida da filha? Então, quantas vezes você vê pai e mãe reproduzindo o que é errado para os filhos? Essa educação de princípios, de valores, ela conta também. E aí a terceira educação, que é a educação formal, a formação intelectual, a formação que entra a ética de profissional também, a ética profissional, não a ética social, mas a ética profissional, de você ser um advogado, um médico, um professor que tem ética de trabalho. E aí nós vamos ver advogado sem ética, professor sem ética, médico sem ética.
Existe um código de conduta profissional, de acordo com a sua profissão, além da formação intelectual, que é o preparo, a qualificação para você exercer a sua profissão. E aí nós temos uma combinação. O ideal é que um profissional, um modelo, um político, uma pessoa pública, um artista, um ator, tenha educação, civilidade, cortesia, delicadeza, sabe dizer com licença, por favor, obrigado, desculpa. Eu aprendia isso na década de 70 na escolinha. Depois, respeite o limite dos outros, o limite até onde você vai invadir o espaço do outro, a questão social de você ter uma criação com princípios, valores e as suas atitudes representem isso. Não só a palavra, o discurso de vítima, os políticos, os ladrões, os bandidos. E você? E você, a sua parte está sendo feita? Você é um modelo de pessoa nessas questões éticas na sociedade? E aí também a questão intelectual. Você estudou, você teve uma boa formação, você se empenhou, você se empenha para desempenhar a sua função? Então, para discutir educação, nós não podemos começar se não for de outro lado. Por isso que eu usei a palavra disciplina nos outros casos que eu me referi à educação. Eu vou colocar embaixo um vídeo que apareceu para mim no Facebook, que são escolas do Acre que estão fazendo um convênio com os militares. Eu devo dizer que eu simpatizo com os militares, eu gosto da disciplina. Então quem fala, por exemplo, que criança, adolescente não tem disciplina, não tem mesmo. A função do professor e da escola é ensinar disciplina. Disciplina de pensar, disciplina de falar. E aí é por isso que eu gosto da educação clássica, a educação do trivium, da educação da Idade Média, da Idade Moderna, que é a lógica, a gramática e a retórica. É lindo você ensinar isso para as crianças, e cada vez crianças e adolescentes. Então, se eu voltar a trabalhar com crianças e adolescentes, eu vou voltar para esse sistema velho, antigo que funcionava. Posso usar metodologias experimentais, etc., mas eu vou educar, conduzir para fora. Mas tudo isso que eu estou falando é importante, que a família tem essa responsabilidade, que a escola tem essa responsabilidade, e se o governo quer monopolizar a educação pública, então que tenha isso, os políticos, os nossos gestores públicos tenham consciência disso. Nós estamos numa época de inversão de valores. Muita gente egocêntrica, muita gente direito, e eu não ouço a palavra meus deveres. Todo mundo levanta da cama hoje em dia, meus direitos. Eu quero escutar meus deveres, porque para que os seus direitos, você receba seus direitos, todos têm que cumprir seus deveres. Todos têm direito, mas todos têm deveres. Até a próxima. Vou continuar falando de educação ainda. Hoje estou meio elétrico. Até a próxima.